Aleluia. Vamos ao ministério da palavra. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te damos honra, nós te damos glória. Rendemos ao Senhor todo louvor e adoração. Eu peço ao Senhor, Pai, que penetre o mais profundo do nosso ser. O Senhor esquadreia os nossos corações. O Senhor sabe o que aqui individualmente cada um precisa. E que esta palavra, Pai, viva, ela venha trazer respostas para cada um. Ainda, Pai, que os desejos uns dos outros sejam tão distantes dentro de um conceito humano, dentro de uma lógica humana. Mas é por isso que a Tua palavra é viva. Porque a mesma palavra, ela pode trazer respostas diversas para cada coração. A única coisa que eu te peço, Pai, é que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Porque esta é a prova de que o Senhor está aqui. E nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa da Tua presença. Que sejamos fortalecidos e que recebamos a Tua luz nesta hora, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 25. Jeremias 25. Quem trouxe Bíblia fala: eu sou crente. Eita glória, só tem crente aqui nessa igreja. Eita glória de Deus. O profeta Marcelo trouxe um tijolo ali na Bíblia, não. É nóis. Quem encontrou, diga amém. Aqui tá fácil, né? Ah, tá não. Vocês encontraram mesmo. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual Jeremias, o profeta, falou para o todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor vem vindo até a mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. E o Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutaram, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Eles disseram: convertei-vos de seus maus caminhos e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar. Não me provoquem a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: porque vós não ouvistes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, eu os trarei contra esta terra e contra os seus habitantes e contra estas nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro e um assobio e desolação perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo, a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das pedras de moinho, a luz da vela, e esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que quando 70 anos forem completos, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e farei desolação perpétua. E aqui entram mais e mais detalhes a respeito da profecia de Jeremias, falando sobre o que viria contra Judá. O profeta Jeremias foi retalhado depois desta palavra. Ele estava falando contra um povo que já há muitos anos não davam ouvidos à voz dos profetas.
Há muitos anos, mestre Renato, o coração deles já não estavam mais sensíveis à voz do Espírito Santo por meio dos seus servos, os profetas. Ainda existem profetas nestes dias, quantos creem? E crendo ou não, é uma verdade. Há profetas nesses dias. A voz profética não se calou. Porém muitos estão tampando os ouvidos. Ouça, ó Brasil, você que não ouve a voz dos profetas, a voz do Espírito, e não tem convertido o teu coração, cuidado com a assolação. Porque os dias de assolação, quando eles chegam, eles alcançam todos aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor. E o seu júbilo é roubado, é tomado. O próprio Deus falou para esse povo, e foi uma dura palavra. Palavras duras, pastora Chilene, não são boas de se ouvir. Elas confrontam, é ou não é? Você deixa o Espírito Santo te confrontar? Sim ou não? Deixando ou não, ele vai te confrontar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor vosso Deus, tendo o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, você será bendito, você será abençoado, você viverá a provisão, não te faltará nem coisa pequena nem coisa grande, você será guardado, blindado. O Senhor vai enviar anjos, exército de anjos ao teu favor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não te faltará nada, porque o Senhor não te faltará. Ele é o teu pastor e Ele estará contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo, porque o Senhor está contigo. Ei, se você ouvir a voz do Senhor, Ele vai derramar bênção sobre a tua vida, no teu deitar, no teu levantar, na cidade, no campo, em todos os teus projetos, em todos os teus sonhos, em todos os seus desejos. Você será bem sucedido, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora ouçam, profetas, muitos são os que nos resistem. O rei Jeoaquim, filho de Josias, Jeoaquim não foi o seu nome não de batismo, né? Essa é uma linguagem não nossa, mas o nome que os seus pais deram a ele. Eliaquim era o seu nome. Porém, ele já começou a reinar subjugado por Faraó. Eu quero que você se lembre comigo, é muito importante quando se prega para crente que lê a palavra. É mais fácil, a revelação chega de bate-pronto. É muito importante nós nos lembrarmos da história de Israel e do seu paralelo com o Egito, do seu histórico com o Egito e também com a Babilônia. Só para te refrescar a memória, tudo começa saindo da Babilônia. Quando o Senhor chamou aquele que é chamado também de pai da fé, qual é o nome dele, igreja? Abraão. Que bom que vocês leem a Bíblia. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ali era a Babilônia. E o Senhor disse: sai desta terra, sai deste lugar, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Ele saiu da Babilônia. Depois o Senhor prometeu muitos filhos a Abraão, e esses filhos chegaram. Só que por causa de um trono de iniquidade levantado no Egito, o Egito se tornou território de sentença contra os filhos de Abraão. E então por aproximadamente 430 anos eles ficaram escravos. Há uma diferença de escravo e de exilado, ok? Eles foram escravos no Egito. Eles serviram ao principado do Egito, foram subjugados pelos deuses do Egito. Os anos se passam e o Senhor dá uma terra boa, a terra onde Abraão levantou pela primeira vez o seu altar de adoração. Canaã foi sentenciada a terra para abençoar os seus filhos, a terra que emana leite e mel. Só que mesmo recebendo desta terra, mesmo recebendo tantos milagres, tantas riquezas, tanta prosperidade,
o povo sempre viveu instabilidades. Se levantavam bons reis, se levantavam maus reis. E de repente, essa instabilidade vai distanciando cada vez mais os crentes daquela época. A nação, o povo chamado de adquirido por Deus, de sacerdócio santo. O povo chamado de menina dos olhos de Deus. Estes, por estarem tão instáveis espiritualmente, não deram ouvidos minuciosamente à voz do Senhor. E a condenação sobreveio contra eles. Sabe o que acontece aqui? Como eu estou falando de Jeoaquim. Eliaquim teve o seu nome mudado por Jeoaquim, porque ele já começa o seu reinado. Ele reina por 11 anos e ele já começa o seu reinado subjugado pelo Egito. Diácono Joelson, sabe o que isso quer dizer espiritualmente? É que a desobediência do povo fez com que eles voltassem a estar debaixo da autoridade, do governo, dos principados, dos espíritos territoriais do Egito. Por mais que eles ainda não tinham sido exilados, por mais que eles ainda não tinham sido tomados, como o Senhor profetizou aqui por meio de Jeremias, e já havia profetizado também por meio de Isaías, a força espiritual maligna do Egito já estava contra eles e sobre eles. E o reflexo disso é que Jeoaquim, filho de Josias, quem foi Josias? Aquele rei que começou a reinar, profetiza Dani, com 8 anos de idade, e fez tudo o que era reto diante do Senhor. Ele restaurou, depois de anos, ele restaurou a intimidade do povo com a palavra, com as escrituras sagradas. Houve festa, profeta Edivan, quando as escrituras foram reencontradas. Só que agora, o seu filho faz o que é mal diante do Senhor. E sabe o que ele faz? Ele zomba dos profetas. Sabe o que Joaquim fez quando ouviu essa profecia? Que Deus entregaria aquela nação para Nabucodonosor. Ele mandou queimar os livros, os rolos do profeta. E o profeta teve que reescrever tudo posteriormente. Só que o fim deste rei Nico foi trágico. E de fato, como foi profetizado, nós vamos para Daniel, a pastora Ludmila já leu, e nós vemos tudo isso acontecer. Trazendo agora a nossa mente, o nosso raciocínio para o profeta Daniel. Aqui você vai entender o porquê que o profeta Daniel não negociou os seus princípios espirituais. Porque aquele que dá ouvido à voz de Deus, aquele que conhece a voz do Senhor, aquele que conhece o que o Senhor falou aos seus profetas, ele discerne os tempos e as estações antes que tudo aconteça. Então ele está sempre preparado, porque ele já sabe o que está por vir, porque o Senhor antes revelou os tempos, antes que se cumprissem. E é por isso que nós estamos nesses dias, neste propósito de 21 dias, falando sobre tempos e estações, porque o Senhor está te tirando da escravidão do Egito, do relógio do Egito, do tempo do Egito, aonde você é escravo deste tempo, aonde você não sabe quanto você ganha, aonde você não sabe para onde o seu dinheiro vai, aonde você vive sempre dizendo: eu estou corrido, não sobra tempo para os filhos, não sobra tempo para a família, não sobra tempo para exercer ministério na igreja, porque você está sendo escravo do Cronos. Mas o Senhor nesses dias está te resgatando. Eu digo que o Senhor nesses dias está realinhando o seu tempo ao tempo dos céus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que assim como o Pai tirou o povo do Egito e disse: a partir de agora vocês começam a contar o tempo como eu conto, vocês começam a enxergar o tempo como eu enxergo. Ei, vocês vão governar. É por isso que quem se adianta governa. E é por isso que o Senhor estará revelando para você tudo o que Ele vai fazer antes que o Globo News saiba o que vai acontecer, antes que o Fuxico Gospel saiba o que vai acontecer, antes que o governo Lula saiba o que vai acontecer. Deus já está revelando aos seus servos, aos servos desta casa, porque o teu tempo está sendo realinhado com os céus. Diga glória a Deus, se expresse em nome de Jesus.
Oh, rabacheca praçora manababas. Nós sempre pregamos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram fiéis. Mas talvez você não entenda o porquê eles foram fiéis. Na verdade, eles já eram fiéis desde sempre. E permaneceram fiéis porque sabiam tudo o que iria acontecer. Quando eles foram levados como exilados para a Babilônia, eles já sabiam tudo o que ia acontecer, porque tudo já estava escrito. Tudo já havia sido revelado. Por que quem se adianta governa? Porque você se prepara. Você sabe o que está por vir, então você se prepara. Eu me lembro que no período da pandemia, antes da pandemia acontecer, em 2018, eu tenho algumas anotações dos escribas, onde Deus deu inúmeros sonhos e revelações aos servos dessa casa. E eu me lembro que uma revelação que o Senhor me deu, acredito que eu mencionei esses dias, mas de um esqueleto com uma bandeira, com um mastro levantado, e várias bandeiras iam passando por aquele mastro. Pode até ser que nos faltou o discernimento total do que estava por vir, mas nunca poderemos dizer que não fomos avisados com muita antecedência. Para a glória de Deus, o Senhor sempre nos revela e nos prepara aqui nessa casa. É por isso que aqui, para os que nos visitam pela primeira vez, nós temos profetas, amém? Nós temos escribas. Cadê os escribas? Quem está como escriba hoje? O operador Ginaldo, nosso escriba hoje. Tudo está sendo registrado, não apenas para o YouTube, não apenas em vídeo, em áudio, mas tudo está sendo escrito. É um lindo ministério. Porque quando nós oramos reivindicando aquilo que o Senhor já falou. Nós não oramos aleatoriamente. Sabe qual que é o problema dos crentes deste tempo? É porque, por serem ainda, como Paulo falou, por serem ainda bebês e nunca saem da fase dos bebês, eles só conseguem se alimentar de leite e nunca conseguem ali se alimentar de um alimento mais sólido, porque decidem ficar, eu não estou generalizando, mas decidem ficar na superficialidade. Foram alcançados por uma pregação linda e maravilhosa do Dave Leonardo. Eu não estou falando contra ele, porque muitas pessoas estão sendo salvas através da pregação dele, ok? E de tantos outros, que tem uma palavra evangelística, que tem uma palavra de fato que toca pessoas que estão perdidas. Porém, é um leite, é algo que atrai. Jesus disse: vem do jeito que você está. Primeiro você vem, mas depois que você chega, você é transformado. Primeiro você vem, bebe um leitinho, mas depois você vai começar a comer um xambari. Eu falo em xambari não, nós estamos em 21 dias de Daniel, né? Eita, aquela buchada, eita Jesus. Até quem não gosta de buchada está com vontade de comer agora, né? Com farinha de puba, pronto. Então, quando você conhece a palavra, quando você está atento ao mover do Espírito em tempo real, não apenas o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, mas o Espírito Santo, ele está vivo e ele continua falando, amém? Ele continua ministrando, ele continua direcionando. A partir das Escrituras Sagradas, ele continua fazendo. Tem muita coisa que o Espírito Santo vai falar que não está escrito aqui, mas para sua segurança, ele nunca vai falar contra o que ele mesmo falou, o que ele mesmo escreveu. Mas nós precisamos estar atentos, porque o Senhor, ele está se movendo em tempo real, ele está revelando em tempo real, e nós precisamos nos preparar, porque é um privilégio ter intimidade com o Senhor. É um privilégio não existir mais um véu que nos separava do Senhor, aonde apenas um único sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia acessar a presença do Senhor no Santo dos Santos. Agora você tem livre acesso, porque o véu foi rasgado. Você não depende de mim para acessar as revelações da palavra. Você não depende de mim para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou aqui
e você pode ouvir a voz de Deus através da minha vida, mas também através da vida desse irmão cheio do Espírito Santo aí do teu lado. Eu espero que ele esteja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Sabe por que tem muito crente que murmura diante da prova? Que diz assim: eu acho que eu vou morrer, porque eu não vou aguentar. Porque não ouviu o que Deus falou antes. A estrutura de Daniel e seus companheiros, do próprio profeta Jeremias, a estrutura desses personagens que marcam tanto a nossa vida, ela está muito consolidada porque eles estão assim com o Senhor, ó, colados. E nada é surpresa. Mas o crente superficial é sempre pego de surpresa e se torna um murmurento. Um murmurento igual aqueles lá do Egito, que ficava murmurando as direções de Moisés, de Josué. Ah, mas ficar dando volta? O que é isso aqui? Só fica calado. Deus mandou dar a volta calado. Porque Deus sabia que a murmuração poderia levar todo aquele povo a perder. Mas voltando para Daniel. Vamos comigo para Daniel 9. Daniel capítulo 9. Até o capítulo 7, se eu não me engano, nós temos uma linha cronológica, porque a história de Daniel é contada de forma sequencial. Mas a partir do 7 ou a partir do 8, já não é mais em sequência cronológica, mas em temas específicos. Já é a respeito de revelações específicas. O capítulo 9, Daniel já não é mais aquele menino de entre 15 e 17 anos. No capítulo 9, Daniel tem entre 82 e 85 anos de idade. Então muita coisa já aconteceu, sim ou não? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Entendeu por onde? Valeu a pena ele ter reescrito tudo, né? Valeu, pelos livros, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completaria a desolação de Jerusalém. Nós lemos Jeremias 25, 11 e 12. Aqui fala quanto tempo duraria aquele exílio. Daniel era desavisado, sim ou não? Não. Desinformado? Não. Estava perdido no tempo? Não. Era escravo do Cronos? Não. É por isso que Daniel tinha um espírito excelente, porque a intimidade dele com o Espírito Santo o levava a não andar segundo o calendário babilônico, não segundo aquela cultura pagã. Ele não se contaminava, não era só porque ele ia fazer um jejum específico. Aquela era uma cultura que ele estabeleceu desde o princípio, quando ele ouviu que o Senhor disse para os filhos de Israel que não deveriam comer certos tipos de coisas, não deveriam agir de certas formas, deveriam orar sempre em cada portal de oração. Ele já carregava essa cultura. Ele era um crente alinhado, fervoroso, já com 17 anos de idade. E tem crente que tem 30 anos de convertido e nunca leu a Bíblia, e reclama de estar desavisado diante dos acontecimentos, e murmura o tempo inteiro. Mas o Senhor revelou, o Senhor falou, porque Ele não faz nada assim antes de revelar os seus servos, os profetas. Então Ele avisou. Mas para aqueles que buscam profundidade do Senhor, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Se você até hoje estava vivendo uma vida cristã na superficialidade, eu profetizo que você vai mergulhar mais profundo. Profundidade em Deus, profundidade na palavra, profundidade em oração, profundidade em jejum. Você não vai ser mais escravo do tempo, você não vai ser mais escravo desse calendário pagão, em nome do Senhor Jesus. O Senhor revela. E então Daniel sabia como proceder durante esses 70 anos. Ele não ficou vivendo o seu luto. Ele não ficou chorando
ali pelas suas perdas, pelo iPhone que foi queimado, porque perdeu as redes sociais, ou porque não ia poder comer algumas coisas, porque ali eles não sabiam como preparar. Daniel propôs ali em Daniel 1:8 não se contaminar com aquele manjar. Cadê o evangelista Marcos? Está aí? O evangelista Marcos está estudando muito, né? É isso aí. Ele não podia se contaminar, então ele preferiu comer frutas, verduras, legumes. Não foi só 21 dias, foram por 3 anos. Ele já sabia, operador Ginaldo, que por 3 anos era o período mais ou menos, que ele não teria autonomia sobre o que ele ia comer. Então ele falou assim: olha, durante 3 anos eu não posso comer outra coisa além de frutas, verduras e legumes. Porque a carne não era preparada como a lei permitia que fosse preparada. Tinham muitas e muitas regras na cultura judaica que Deus estabeleceu para o seu povo. Então ele precisava ser fiel minuciosamente. Olha só, fiel nos mínimos detalhes. Mas quando o pastor Ludmila ele disse que não queria se contaminar com a comida, não era só com a comida. Ele não ia se contaminar com a cultura da Babilônia. Ele não iria se contaminar com os linguajares da Babilônia. Ele não ia ser influenciado por tudo aquilo que os demônios regiam aquela nação. Ele não se deixaria levar pela mídia daquela época. Mas ele tinha um espírito diferente. Era ele quem ditava como ia proceder, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Ele não negocia princípios espirituais. Tem crente que reclama por causa de um jejum de 21 dias. Imagina passar 3 anos comendo frutas, verduras e legumes. Apóstolo, eu acho que eu vou desidratar. Eu vou ficar fraquinho. Eu vou emagrecer. Eu vou ficar só o osso. Eu entendo algumas coisas, irmãos. Eu entendo demais. E isso tem uma coisa que eu tenho a compreensão. Mas vamos olhar aqui para o nível de fé daquele jovem. Quando ali o eunuco chegou para ele e falou assim: mas você vai ficar fraco. Nabucodonosor vai mandar me matar quando vê que você está muito mais fraco. Os seus amigos estão muito mais fracos do que os demais de outras províncias. Não, vamos fazer o teste então. 10 dias. 10 dias você vai deixar eu comer só o que eu pedi para comer. E aí você faz a prova. 10 dias depois, Nabucodonosor vai lá olhar como estão aqueles jovens que foram exilados. Como eu falei anteriormente, a diferença do exílio é que eles não viveriam como escravos. Obviamente eles estavam subjugados diante do governo de Nabucodonosor. Porém, eles iam alcançando dia após dia ali os seus cargos, né? Suas recompensas. Eles iam alcançando a autonomia com o passar do tempo. E então, passaram-se os 10 dias, Nabucodonosor olhou para aqueles jovens e falou assim: peraí, o que está acontecendo aqui, rapaz? Por que esses jovens aqui, ó, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por que eles estão mais formosos, mais fortes e mais sábios do que os outros? Deus faz ou não faz? Irmão, nesses 21 dias que você está comendo frutas, verduras, legumes, Deus está te dando muito mais força. Deus está te dando muito mais sabedoria. Deus está te libertando do açúcar, irmão. E olha que eu estou falando por experiência própria. O profeta Marcelo está sempre liberta do açúcar. Depois eu fui descobrir que eu era viciado em açúcar. Estava em pecado, Jesus. Eu falei, ó, depois desse jejum eu vou continuar sem, porque é um detox para a glória de Deus, não é mesmo? Olha só. Continue, porque o Senhor fará infinitamente mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos. Os planos que Deus tem para você são muito maiores. Os pensamentos que Ele tem ao seu respeito são muito maiores. São de te fazer prosperar, de te dar um bom futuro. Ei, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar. Sabe aonde? No lugar da tua vergonha, na área em que você foi envergonhado, na área em que você foi constrangido, o Senhor vai te colocar por cabeça. O Senhor será glorificado através da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que mediante esse posicionamento de santidade, de consagração, o Senhor está te edificando e Ele está liberando milagres que estavam retidos por causa da falta de posicionamento. Ei, mas você decidiu se posicionar, então Ele vai fazer, e o milagre já está a caminho, ó.
Meu Deus, eu estou vendo liberações aqui, ó, de recursos financeiros. Eu estou vendo cair do céu como se fossem folhas de ouro caindo dos céus. Deus está derramando aqui, ó, causas, liberações de causas na justiça que estavam retidas há muito tempo, porque o teu coração não estava apto a receber. Agora você está preparado. Neste tempo de intimidade, neste tempo de busca, o Senhor está olhando para o teu coração e está falando: agora esse coração está pronto para receber as riquezas. Agora esse coração está pronto para receber o que está me pedindo. Porque sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, e o Senhor fará infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre esta casa. Glorifique e exalte a Ele em nome de Jesus. Oh, rabacheca, braçora, manababas. Agora, muito bom ouvir esta palavra. Você crê no que foi liberado aqui, sim ou não? Quando eu creio, eu me posiciono em alinhamento com aquilo que eu creio. As minhas orações, as minhas súplicas, os meus propósitos, eles vão convergir com a palavra que foi liberada, com os decretos que foram liberados, com as profecias que foram liberadas. E foi o que Daniel fez. A partir do verso 3, ele fala o seguinte: olha só. Primeiro, ele está mais uma vez meditando. Já se passaram quase 70 anos, já estava quase no fim. E ali ele disse: eu coloquei a minha face diante do Senhor Deus. Colocou a face dele aonde? Diante do Senhor Deus. Para fazer o quê? Buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimentas de pano de saco e cinzas. O crente quer a bênção, mas não ora. O crente quer a bênção, mas passa o jejum. Não, eu não vou entrar nesse jejum não, porque não está na hora. Eu não senti o Espírito de entrar. Qual o Espírito, irmão? Eu orei ao Senhor Deus e fiz minha confissão. Olha só, o cara já era crente, profundo do Senhor. Olha o que ele vai confessar. Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos. Meu Deus, e até nos afastamos dos teus preceitos, dos teus juízos. Nem escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces. Como neste dia, para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém, para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu o conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra Ele e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que Ele colocou diante de nós pelos servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à sua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra Ele. O que é isso aqui? Arrependimento, mansidão, a humildade dele em se achegar diante de Deus, sendo um homem íntegro, já passando quase 70 anos ali na Babilônia, sem se contaminar, sem se dobrar, sem se curvar aos ídolos,
A vida dele estava em jogo. Mas o crente fiel, irmão, ele não vive pensando que só tem o dia de amanhã. Ele sabe que os anos passam e as promessas se cumprem. Ele sabe que o tempo passa e a palavra do Senhor não volta vazia. Será que tem alguém me entendendo aqui? Ele não ia negociar os princípios espirituais, porque ainda que se passassem 70 anos, ele sabia que depois de 70 anos ele ia ter que prestar conta diante de Deus sobre cada segundo da vida dele. E aqui ele se humilha. O profeta Uriel não foi pelos pecados dele, foi pelos pecados da nação, foi pelos pecados de todo o povo. É muito fácil apontar o PT, o Lula, enquanto eles não foram eleitos com uma autoridade superior na terra. Quem foi eleito com uma autoridade superior na terra foi a igreja. E a igreja está, eu vou falar algumas verdades aqui, a igreja está transferindo responsabilidade para homens, para os reis deste tempo, que Deus entregou para ela, para chegar lá no final e falar assim: foi o presidente que o Senhor me deu. É fácil culpar a serpente. Não associa não, irmão, misericórdia. Não estou chamando ninguém de serpente. Põe um ponto final aqui, em nome de Jesus. É fácil culpar a serpente, colocar a culpa na mulher. E claro, Deus não tem nenhum culpado por inocente. Mas aprenda a assumir as suas responsabilidades. A culpa é do pastor, a culpa é do louvor que não fluiu, a culpa é da intercessão. Meu Deus, eu vim aqui para me encontrar com o Senhor, para sentir a presença de Deus, mas estava um peso espiritual, o peso que você está trazendo. Porque você quer sentir Deus, mas não se entrega a ponto de merecer a presença dEle. Não, eu vou ficar duro aqui, vou ficar parado. Se Deus quiser, Ele vem. Se o Espírito Santo está mesmo nesse lugar, eu vou sentir. Quem vai sentir é quem se entrega. Não resista ao Espírito Santo. Quem sente a presença de Deus aqui é quem levanta as mãos e se entrega de verdade. Não é porque o pastor ou o ministro de louvor está pedindo, mas porque sabe que levantar as mãos é uma adoração que o Senhor recebe, é uma rendição, é falar assim: Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho te dou, a minha vida, o meu coração, o meu ser, o meu louvor, o louvor dos meus lábios, o meditar do meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor. Você esquece que tem alguém do lado, você esquece quem é que está ministrando. Não importa, errou a nota, o som está ruim, não importa, porque você sabe qual é o caminho do Santo dos Santos. Versículo 12: e Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus. Qual que é a culpa? Falta de oração. Você acha que ora. Pai, obrigado por este alimento, purifica, santifica em nome de Jesus, amém. Ô Senhor, me dá uma noite de paz e segurança, guarda a minha família, guarda a minha casa, amém. Na hora do sufoco, do aperto, meu Deus, até Mateus lembrou, amém. Até o sinal da cruz. Mas você não sabe o que é o Santo dos Santos quando você ora? Porque para chegar no Santo dos Santos você tem que passar pelo átrio. E o átrio é lugar de sacrifício. Por que que Daniel está primeiramente reconhecendo a grandeza de Deus e se humilhando? Porque você não vai chegar no Santo dos Santos, que as nossas músicas falam tanto, sem passar pelo lugar do sacrifício que já foi consumado no sangue de Cristo Jesus, sem passar pela bacia de bronze com a água para purificar a tua jornada, para purificar os teus pés, as tuas mãos, o teu corpo. O que é essa água? A palavra de Deus. Quem está comigo na live pela manhã sabe. Você não vai chegar no Santo dos Santos sem passar pelo lugar santo, fazendo a manutenção do candelabro, do menorá ali,
renovando o azeite para o fogo não apagar. Tem crente que busca Deus quando o fogo apaga. Aí ele já está buscando por desespero. Não tem mais fogo. Se meu tempo acabou, segura aí. Você quer o fogo que alguém está produzindo, mas você não produz. Porque para o fogo continuar aceso, você precisa de sacrifício. Você precisa de azeite fresco. Antes de chegar ao ápice da presença do Santo dos Santos, tem que fazer a manutenção do lugar santo. O lugar onde a única luz que ilumina são os 7 Espíritos de Deus. O lugar onde existem pães para você se alimentar. O Senhor vai te alimentar com os pães da presença dEle. Eu estou falando de oração. Você falou amém antes de entrar pela porta do átrio. Depois, o incensário. O incenso que perfuma todo o ambiente e sobe até as narinas de Deus. E o tabernáculo é uma réplica do ambiente celestial. Porque João viu o anjo com o incensário, juntando as orações dos santos, pegando o fogo que estava ali diante do altar e lançando como resposta sobre a terra. É uma réplica. Então ele acessa, depois de passar por esses 2 ambientes, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos sacerdote. Aí sim nós podemos acessar a presença do Pai. Daniel faz isso aqui, ó. Para finalizar, eu vou falar para você onde é que acontece o sobrenatural. Versículo 20, acompanha comigo. Diga: Daniel orou, passou pelo átrio, passou pelo lugar santo e chegou no Santo dos Santos. Então eu, ainda falando e orando, confessando os meus pecados e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o anjo, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, aonde ele tinha visto o anjo? Em visão espiritual. Mas agora há uma visitação angelical, há uma visitação sobrenatural. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Não vou entrar nisso aqui agora não, porque o tempo já foi. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saí a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Ei, muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Por aí nós paramos, porque tem mais. Depois a gente continua. Eu vou parar por aqui. E se você tem sede, você vai buscar, porque tem muito mais revelação no teu secreto, no teu quarto, disponível para você. Sabe qual é o meu pedido esses dias? Eu vou abrir para você um dos meus pedidos. Deus, amadurece a igreja que o Senhor me confiou. Amadurece os crentes que o Senhor me confiou. Que eles não dependam das minhas orações, das orações dos intercessores, mas que eles saibam orar. Que eles saibam orar com profundidade, que eles alcancem mais revelação do que eu. Que eles não murmurem para jejuar, mas que eles jejuem independente do propósito estabelecido coletivamente.
Porque uma igreja madura é uma igreja que move os céus e a terra. É uma igreja que estabelece o reino de Deus em justiça, paz e alegria. É uma igreja onde os irmãos, desde o menor, está curando enfermos, está expulsando demônios, está ressuscitando mortos, porque o mesmo Espírito que me está disponível para você. Ora, baixeira, baseca, praceira, manai. Dá-nos fome e sede da tua presença. É impossível você orar como deve orar e não ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Se ao final das suas orações você não está alcançando resposta, ainda que a resposta seja espera, ainda que a resposta seja daqui a alguns dias te responderei com mais detalhes. Se você não está encontrando respostas, você precisa parar de beber leite e começar a se alimentar com um alimento que sustenta adultos. E você será a resposta que o Brasil precisa. A resposta não está nos deputados, nos senadores, nos presidentes, nos juízes. Ei, não está lá. A resposta está no clamor, na oração, na humilhação da igreja, que discerne os tempos e estações. E muitos não entendem por que algumas coisas estão mudando. Eu vou dar só um testemunho para você que saiu em mídia nacional. A Cracolândia, lá em São Paulo, sumiu do dia para a noite, não foi? Vocês viram? Já tem um tempo. Você sabia que tinham igrejas que estavam indo lá todo dia e profetizando que aquela Cracolândia ia sumir? Há testemunhos de líderes espirituais que estavam ali, passando por lá, líderes simples, igrejas simples, irmãos humildes, mas que sabiam acessar o Santo dos Santos, profeta Oriel. Eles todos os dias passavam lá e falavam: em nome de Jesus, essa Cracolândia vai acabar. Simplesmente dormiu todo mundo lá e acordou tudo limpo e organizado. Tudo bem, uma obra do governo, do estado, no natural, muitas explicações, mas o que sentenciou aquela transformação social foi o posicionamento de uma igreja relevante. Pode ser que essa igreja não estava nas mídias, pode ser que essa igreja não estava nos holofotes, pode ser que estes líderes não eram nem conhecidos, nem são conhecidos até os dias de hoje, mas eles têm relevância no céu, eles são conhecidos nos céus, porque os anjos do Senhor, o exército dos céus, estão se movimentando na medida que eles jejuam, na medida que eles buscam, na medida que eles oram. Ei, se coloque de pé em nome de Jesus. Chegou a hora de sermos a resposta que o Brasil precisa. Chegou a hora do nosso clamor mover céus e terra, do nosso clamor destronar principados, derrubar altares. Chegou a hora da sua família começar a viver transformação, não com os teus argumentos, não com a força da tua lábia, mas com o reflexo dos teus dias e noites e madrugadas, como Daniel mencionou aqui, Jeremias já mencionava, orando, buscando a face de Deus. Seu casamento está por um triz porque você não ora. A sua empresa está quase falindo porque você não tem vida com Deus. E é por isso que você está sendo desafiado esses dias a mudar de uma vez por todas. 21 dias é só uma forma de te habituar aos princípios espirituais que serão contínuos e perpétuos na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, alicerça cada palavra em cada coração. Tu és a resposta que nós precisamos, e nós somos a resposta que o mundo precisa. Eu queria te convidar, primeiramente, a se arrepender. Comece a se arrepender pelos pecados da sua família, pelos pecados dos seus antepassados, pelos teus próprios pecados.
posteriormente pelos pecados da tua nação. Por favor, pega a bandeira do Brasil para mim, por favor. Se arrependa. Levante sua voz. Não dependa de mim para orar. Ore você. Ore você, ore você, clame. Perdoa-nos, Senhor. Nos perdoe pelos pecados nossos e pelos pecados da nação brasileira. Nos perdoa, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta hora. Sara a nossa nação. Sara a nossa nação, Jesus. Liberta o Brasil da opressão, a partir de um despertamento espiritual da igreja do Senhor. Nós temos visto estádios lotados em viradas de ano, muitos crentes se reunindo. Mas a minha oração hoje, Senhor, é que não seja apenas por um entretenimento, que não seja apenas para ouvirmos ao vivo as canções que cantamos nos nossos cultos, mas que seja para clamarmos por transformação a partir do nosso arrependimento. Sara a nossa nação, Jesus. Liberta o nosso povo da opressão, liberta o nosso povo da escravidão, liberta o nosso povo do exílio, meu Pai. Oh, transforma cada casa, liberta o encarcerado espiritual e físico, desfaça toda obra de violência. Oh, Espírito Santo de Deus, liberta os viciados em drogas, em álcool. Liberta, Senhor. Liberta aquele, Pai, que está se prostituindo, aquele que está vivendo escravo de Satanás. Liberta, Senhor. Nós clamamos, vem com a Tua justiça, vem com as Tuas mãos poderosas e faça através da Tua igreja, faça através desse irmão, Pai, que está aqui, desse homem, desta mulher que está aqui, decidindo se posicionar como nunca se posicionou antes. Faz através desse jovem, desse adolescente que está entendendo, assim como Daniel entendeu, meu Pai, assim como Ananias, Misael, Azarias entenderam. Desfaça todos os ídolos que trouxemos para dentro dos nossos templos, Senhor.